Olá pessoal, os trocadores bitubulares, grampos bitubulares, têm vantagem de ser robusto para condições operacionais severas de pressão e alta temperatura, são de construção simples, o que barateia, reduz o custo de manutenção e também o custo por unidade de trocador acaba sendo um custo mais baixo, relativamente mais baixo em relação a outros modelos. Porém, há serviços em que a área de transferência de calor ela é tão elevada, a quantidade de área de troca necessária é tão elevada que para os requisitos do serviço serem atendidos é necessário que nós montemos uma bateria com muitos grampos, muitos trocadores bitubulares. E essa quantidade, quando ela fica muito grande, o número de grampos fica muito grande, acaba elevando o custo da bateria como um todo e se torna inviável, se torna desvantajoso esse tipo de trocador, esse modelo de trocador, numa situação como essa. É preferível explorar outras possibilidades de projeto, talvez com um trocador casco e tubos ou outros modelos. Pois bem, é possível fazer uma modificação no grampo, substituindo o único tubo interno por um feixe de tubos. Se nós, ao invés de usarmos um único tubo interno dentro do casco, dentro do tubo externo, nós podemos, ao invés de usar esse único tubo, usar um grupo, um feixe de tubos. Fazendo essa modificação no modelo bitubular, nós passamos a ter um trocador multitubular. O próprio nome já indica, multitubo. Então é um trocador multitubo no sentido de ter vários tubos internos ao invés de um. Olhando aqui a ilustração, vejam, essa figura ela mostra um grampo, tem todas as características de um grampo, vejam aqui o formato de U, formato de ferradura, só que na parte interna, na câmara interna dele, nós temos muitos tubos, não só um tubo apenas, vários tubos. Portanto, fazendo essa modificação, nós suplantamos um pouco essa desvantagem de baixa densidade de área de troca térmica. Por quê? Essa baixa densidade de área, ela é atenuada, vamos dizer assim, essa desvantagem de baixa densidade de área, ela é atenuada pela área de troca que é adicionada no mesmo tamanho de equipamento, É importante isso, fixar como comparação o tamanho do equipamento. Para o mesmo tamanho do equipamento, substituindo um único tubo por um feixe, nós elevamos essa densidade de área. E aí, o mesmo número de grampos, que seriam bitubulares, vão fornecer uma área de troca muito maior do que, colocando-se um feixe de tubos no interior do grampo, um certo número de grampos vai fornecer uma área de troca térmica bem maior do que se fosse um grampo bitubular. Esse tipo de construção, se nós projetarmos, dimensionarmos grampos de tamanho razoável, de porte razoável, permite a obtenção de áreas de troca térmica relativamente altas, até 930 metros quadrados ou 10 mil pés quadrados de área. É uma área bastante grande essa. Também nessa magnitude de área de troca térmica, já pensem aí num grampo bastante grande, um grampo que pode ter o tamanho, o porte de uma carreta, por exemplo. O número de tubos internos que nós usamos no projeto é chamado normalmente de contagem de tubos. Essa contagem é propriamente o número de tubos escolhido pelo projetista, pelo engenheiro que está dimensionando o trocador. A contagem ela pode ser determinada por geometria simples, um cálculo geométrico simples, que é baseado no DO do tubo interno e no número de tubos, e no DS, que é o diâmetro interno do casco, do tubo interno. O afastamento entre os tubos é importante também, porque quando nós afastamos um tubo do outro, significa que para um mesmo casco nós poderemos alojar um número menor de tubos internos. Então, há duas maneiras de determinar essa contagem de tubos, sendo a primeira delas a geometria. E a segunda são tabelas que os fabricantes de trocadores de calor publicam. Os próprios fabricantes, eles baseando-se nas suas matérias-primas e nas capacidades do seu maquinário, das suas ferramentas,
eles oferecem, vamos dizer assim, templates de trocadores, templates de conjuntos de tubos, né? São configurações já pré-escolhidas que, se nós projetarmos o trocador com essas configurações, ele será mais facilmente construído e possivelmente até mais barato, em termos de mão de obra e de hora-máquina utilizada na construção. Temos essas duas maneiras aqui. A mais prática é usar a tabela de fabricante de tubo. Vejam aqui a tabela de contagem de tubos. Essa tabela está no apêndice do livro texto, e foi compilada a partir de sites de fabricantes de trocadores de calor. Então é uma tabela bem realista e pode ser usada em projeto. Porém, é bem possível que outros fabricantes apresentem configurações, né, ou sugestões de configurações diferentes destas. Isso aqui pode variar de fabricante para fabricante. Nós vamos entender essa tabela. A tabela é para contagem, né, de tubos, de grampos multitubulares. Temos aqui na primeira coluna um número de referência, um ID, um identificador apenas, para poder fazer referência mais fácil, né, com um sequencial aqui. Na segunda coluna temos a especificação do casco. Repare que nesse caso o fabricante ele já está amarrando a escala do casco, né, o schedule. O schedule aqui é 40, que é o mais usado na indústria. Porém, aplicações de maior pressão operacional vão requerer um schedule maior, né, de maior espessura. Aqui nós temos o diâmetro nominal tanto em polegadas, que é o NPS, ou em milímetros, que é o diâmetro nominal medido, né, em milímetros. Então, DN medido em milímetros. A equivalência entre os dois. Para cada diâmetro de casco que nós temos aqui, existe uma proposta, né, uma sugestão de contagem de tubos. Então veja, no spec 1 nós temos esse diâmetro de casco de 50 milímetros no caso, com 4 tubos. Aí veja, para colocar 4 tubos, as especificações de cada tubo tem que ser essas aqui. Então nós temos o OD e o ID do tubo, e eu ainda coloquei aqui a espessura calculada para facilitar o uso dessa tabela. No mesmo diâmetro de casco, nós temos também uma especificação aqui com 2 tubos, tá vendo? Temos com 7 tubos, já não dá para colocar 7 tubos com essas características aqui de diâmetro externo e diâmetro interno num casco de 50 milímetros. Então o fabricante já propõe aqui o uso de um casco com 65 milímetros. E assim vai, pessoal. É bem simples de ler a tabela. E o projetista, quem está dimensionando o trocador, precisa escolher um set de tubos, né, nessa tabela aqui. Ou calcular usando geometria simples. Mas é bem recomendado usar a tabela porque fica mais fácil de encomendar o trocador de algum fabricante. E possivelmente o preço será mais em conta, será mais descontado quando você já faz o dimensionamento pensando nas ferramentas e no material, na matéria-prima de tubulação disponível em dado fabricante. Quero chamar a atenção ainda para essa especificação aqui, ó, veja, a especificação 36, ela é baseada num casco de 250 milímetros, 25 centímetros, cabem 121 tubos no feixe, e aqui estão as especificações diâmetro externo e diâmetro interno dos tubos no feixe. Vamos ver agora o método de projeto. É praticamente idêntico, pessoal, ao projeto de um bitubular. É muito similar. A ideia, né, o raciocínio do projeto, a lógica de projeto é a mesma. Nós precisamos apenas adaptar algumas equações para que toda aquela metodologia que nós vimos para um grampo bitubular seja aplicável para um grampo multitubular. A primeira equação a ser adaptada é a seção de escoamento para o fluido interno. Essa seção ela vai ser igual a área de escoamento do tubo interno vezes o número de tubos. É só essa modificação. Então é πdi ao quadrado sobre 4 vezes nt. A seção de escoamento para o fluido externo ela também tem que ser adaptada. Essa equação aqui é resultado de uma geometria simples, ela pode ser facilmente demonstrada. Tá? O diâmetro equivalente usado no casco, né, ou ângulo, repare que
embora no multitubular nós muitas vezes designemos a passagem externa de fluido, quer dizer, o caminho do fluido externo como ânulo, essa designação já não é tão precisa. Veja bem que quando nós temos multitubo, né, um grampo multitubo, a seção transversal da passagem externa não é mais um ânulo, não é um anel, né, aquele formato de coroa circular. A geometria é mais complicada. Portanto, seria mais correto chamar de casco, ao invés de ânulo, já nessa situação do multitubular. Mas, ainda assim, por se tratar de um grampo, é comum se utilizar as duas expressões, ou ânulo ou casco, para designar o local do fluido externo, né, a passagem do fluido externo. Usando o diâmetro hidráulico como diâmetro equivalente da geometria não circular, nós temos, pela definição do diâmetro hidráulico, 4 vezes a área de escoamento dividido pelo perímetro molhado, só que para NT, tubos no feixe, número de tubos NT, a seção de escoamento, né, a seção transversal de escoamento será π sobre 4 ds ao quadrado menos do ao quadrado vezes NT. O perímetro molhado, que é o comprimento da linha tocada pelo fluido, é π ds mais do NT. Aplicando essas expressões na definição de diâmetro hidráulico, nós temos esse resultado aqui. Só são essas modificações, pessoal, que nós temos que fazer, e o método aplicado para trocadores bitubulares, que vocês já viram até agora, pode ser usado da mesma maneira para grampos multitubulares. É bem simples. Até o próximo vídeo, um abraço. Olá, pessoal. Vamos resolver aqui um problema como exemplo explicativo envolvendo o dimensionamento de trocadores multitubulares. Então, neste caso, nós teremos como equipamento projetado um banco, já que dificilmente apenas uma única unidade, um único grampo, proverá a área de troca térmica necessária. Então, como resultado, nós vamos ter o agrupamento de vários grampos, né? E o nosso equipamento final será um banco ou uma bateria de trocadores multitubulares tipo grampo. Pois bem, o problema é o seguinte. Considere um serviço onde 1,75 kg por segundo de vapor de acetaldeído, então repare que aqui está na fase gás, né, na forma de gás, é resfriado de 75 a 50 graus Celsius antes do armazenamento. É um problema de resfriamento de produto pré-armazenamento, né, antes da estocagem. Nas proximidades do tanque de armazenamento há uma linha de 0,7 kg por segundo de isopropanol com 29 graus Celsius, que pode ser usada como fluido de resfriamento. Então vamos retirar calor dessa corrente mais quente, variando aqui a temperatura, usando outro fluido de processo, que é o isopropanol, que está na temperatura mais baixa. Há grampos multitubo disponíveis de 3 metros de comprimento em aço inox, com um feixe de 9 tubos DN 10 mm, Schedule 40. Dentro de um casco DN 125 mm, Schedule 40. Então veja, a especificação de tubos, né, a tubagem aqui do trocador já está toda dada. Essa é uma tarefa do próprio engenheiro. Mas nesse problema aqui já foi dada essa especificação. Mas cabe ao engenheiro projetando do zero, fazer essa especificação. Então estejam cientes disso. A rugosidade absoluta do material é estimada em 0,035 mm e sua condutividade térmica é K igual a 51 watts por metro Kelvin. Projete o banco de trocadores de calor multitubo mais compacto, preste atenção nessa expressão aqui, porque ela vai orientar o projeto também, mais compacto, para realizar este serviço, assumindo um fator de incrustação de 0,001 metros quadrados Kelvin por watt para cada corrente. Então cada corrente terá esse fator, esse RD aqui, esse fator de incrustação. E a queda de pressão permitida de 90 kPa para cada corrente também. O retorno do fluido do casco, teve um errinho aqui, do casco, é do tipo tubo reto. Então este é o problema.
Vamos começar aí com a alocação dos fluidos. Temos o acetaldeído, não se fala de contaminante, se tem alguma contaminação por umidade. Vamos assumir que o acetaldeído é puro. O isopropanol é líquido, tá? É um álcool, já vai tender a ser corrosivo por ser um álcool. E havendo contaminante, né, algum percentual de água, vai tender a ser mais corrosivo ainda. Então vamos colocar o álcool nos tubos. Nesse problema aqui, pessoal, o critério de alocação por corrosão e oxidação fica menos grave, vamos dizer assim, porque já foi dado que o grampo, né, o trocador, ele será construído com aço inox. Então já é um material nobre que resiste bastante à corrosão para vários fluidos. Mas vamos alocar aí com o mais corrosivo no tubo. Pois bem, começamos com o balanço de energia. Note que nós temos duas temperaturas, entrada e saída do acetaldeído, mas temos apenas a temperatura de entrada do isopropanol. Então é necessário realizar o balanço de energia para determinar qual vai ser a temperatura de saída do isopropanol. Vamos usar aqui a temperatura média do fluido 1, né, que é o acetaldeído, e o 2 eu vou chamar de isopropanol, para calcular o CP. É interessante, né, o recomendado é que nós usemos o calor específico, né, na temperatura média entre a entrada e a saída da corrente. Então, como eu tenho a temperatura de entrada e saída da corrente de acetaldeído, vou usar a temperatura média, que é essa aqui. Então, vou usar a temperatura média no fluido 1, que é o acetaldeído. O CP, e aí eu peguei logo o Mi aqui também, para já examinarmos, né, previamente a viscosidade. Agora o isopropanol. Veja, no isopropanol eu não tenho as duas temperaturas de processo, a entrada e a saída, eu só tenho a de entrada. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso chutar arbitrariamente uma temperatura de saída e calcular uma média, que seria um valor arbitrário. Com essa média eu estimo as propriedades físicas, lá de tabela ou de gráfico, e aí faço um balanço. Com o balanço de energia eu calculo a temperatura de saída nova para o isopropanol, tiro uma nova média e faço um processo iterativo até que haja convergência. Essa é uma maneira de fazer. A outra, já que eu terei que chutar a temperatura de saída de qualquer maneira, eu vou usar a temperatura de entrada para estimar o CP. Então eu estimo o CP usando a temperatura de entrada. Com essa estimativa eu posso fazer o balanço e seguir com o mesmo processo iterativo. Ao invés de ficar chutando a temperatura de saída e tirando a média, eu acho mais lógico, usar logo a temperatura de entrada e fazer o balanço usando o CP estimado com ela. Se for necessário fazer uma iteração para refinar as cargas térmicas, né, que tem que dar iguais para os fluidos, aí se faz esse processo iterativo. No computador você sempre implementa fazendo essa iteração. Mas na mão, uma estimativa dessa já é suficiente, né? O primeiro ciclo do processo iterativo. Então, com os CPs, nós podemos calcular a temperatura de saída a partir do balanço de energia, né, dos dois fluidos, igualando o WC ΔT de um fluido igual ao do outro, isolando a temperatura de saída do fluido 2, substituindo aqui os valores, nós temos 336 Kelvin. Agora que eu tenho a temperatura de saída do isopropanol, que é o fluido 2, eu posso calcular uma média, porque é essa média de temperatura que eu vou usar no projeto, isso é importante. Essa média é representativa do perfil de temperatura ao longo do trocador para a estimativa de propriedades físicas. Então, com essa média eu vou checar as cargas térmicas e com essa média eu vou usar essa média para estimar as propriedades físicas a serem utilizadas no restante do projeto. Vamos verificar as cargas térmicas aqui, usando a temperatura de saída que eu acabei de calcular. Então, Q1 é menos 59.500 watts, que está condizente, porque 1 é o fluido quente que está resfriando, o sinal negativo está ok. E aqui deu 59.500 watts para o isopropanol. Bateu, é normal dar uma diferença aqui nos decimais de um fluido para o outro, né, da carga térmica de um fluido para a carga térmica do outro fluido, mas está bem dentro de uma... a aproximação está bem razoável. Agora sim, vamos usar as duas temperaturas médias para capturar as propriedades físicas e continuar com o projeto. Então peguei aqui as propriedades físicas do isopropanol e do acetaldeído e vamos em frente. O próximo passo que a gente pode fazer é calcular a média
de temperatura representativa do trocador, né, do equipamento. Nesse modelo de trocador, é a própria ΔTml. Então eu vou calcular aqui a diferença de temperatura no terminal 1, diferença de temperatura no terminal 2, nos dois extremos do trocador. Calculando aqui a ΔTml de contracorrente, é a minha primeira opção sempre, já que dará uma área de troca térmica menor para o projeto. Lembre que lá no início foi pedido que o trocador deve ser o mais compacto possível. Esse tipo de projeto a gente faz quando é um projeto que vai disputar uma concorrência, por exemplo, de um contrato. Então, se duas empresas estão concorrendo para vender aquele trocador ali, é interessante que o engenheiro daquela empresa de projeto faça o trocador mais eficiente possível, o menor possível, o mais compacto possível, porque tenderá a ser o mais barato e tenderá a ganhar o contrato de venda. E se você, digamos assim, é o proprietário, está trabalhando para a própria empresa que vai mandar construir o trocador, você vai querer, obviamente, um projeto mais barato, que resolva o serviço, mas que seja um equipamento mais barato. Então, a ΔTml de contracorrente é 16 Kelvin, aproximadamente. Vamos calcular os coeficientes de troca térmica, os coeficientes convectivos. Começando aqui com o tubo isopropanol, só para termos uma ideia do nível de desenvolvimento do escoamento no interior do tubo, é interessante calcularmos aqui o L sobre D. Veja que deu L sobre DI, usando como L apenas o comprimento de 1 grampo, que já é um cálculo bem conservativo, já deu 240. Isso mostra que as correlações que assumem, né, escoamento plenamente desenvolvido, como Sidery-Tate, Petkov-Popov, podem ser utilizadas com bastante segurança. A área de escoamento, né, a seção transversal de fluxo, substituindo aqui o número de tubos e o diâmetro interno, nós temos 0,0011 aproximadamente metros quadrados. Calculando o fluxo mássico, basta dividir aqui a vazão mássica pela área transversal de escoamento e aí nós temos 635 kg por metro quadrado segundo. A velocidade do escoamento, a faixa recomendada é 1 a 3 metros por segundo para líquidos. Para gases as velocidades podem ser maiores. A velocidade aqui deu 0,82 metros por segundo. Poderia ser até maior essa velocidade, mas ok, está razoavelmente próximo de 1. Número de Reynolds, substituindo o diâmetro interno, fluxo mássico e a viscosidade, e calculando, nós temos 6.840. Veja, esse número de Reynolds ele não está legal, não é um número de Reynolds interessante para se projetar o trocador. Nós não, sempre que possível, nós não projetamos um equipamento para operar numa região de transição. É uma região de instabilidade, o escoamento pode transicionar facilmente de um regime laminar para um turbulento e causar grandes variações na performance, no desempenho do equipamento. Isso causa até problema no controle do equipamento. Então, não é interessante que se dimensione nessa faixa aqui. Então, o que eu faria se eu não tivesse recebido as especificações dos tubos? Eu mudaria os diâmetros, eu escolheria outros diâmetros de tubulação para tirar o fluido interno desse regime. Eu tentaria jogar ele para um regime turbulento, acima de 10.000. Como as especificações de tubo já foram dadas, eu não vou mexer nessa tubulação, porque não foi dada como opção fazer isso. Vamos trabalhar aqui no regime de transição, porque é o que dá para fazer agora, com as informações e as restrições do problema. Sendo transição, pessoal, a gente tem que pegar uma correlação de transição. Eu vou usar aqui Hausen. A correlação de Hausen, ela começa o limite do Reynolds em 2.100 até 10.000, né? É uma correlação específica para a transição. Poderia usar também a correlação de Nielinski, embora a correlação de Hausen seja mais antiga, foi mais usada, vamos dizer assim, mais testada. E a própria correlação de Nielinski, ela foi baseada no formato aqui de Hausen. Mas ok, vamos usar Hausen então. Isolando o Nusselt é HDI sobre K. Substituindo aqui e isolando o HI, já que o Nusselt é HI/DI sobre K, então substituindo os valores, nós temos 822,6 watts por metro quadrado Kelvin. Então nós temos aqui esse valor de HI. Vamos calcular agora o H do ânulo, o HO. No ânulo nós não temos mais a geometria circular, afinal de contas o trocador é multitubo. E aí nós precisamos usar o diâmetro equivalente, um diâmetro equivalente para representar a região do ânulo, né, ou casco, a região do casco, se quiser chamar assim também.
Usando aqui a equação de diâmetro equivalente igual a diâmetro hidráulico, aqui é o diâmetro hidráulico, já foi demonstrado em aulas anteriores, substituindo o número de tubos e o diâmetro externo dos tubos internos e o diâmetro interno do tubo externo do casco, nós temos um diâmetro equivalente de 0,0489 metros, né, dá 49 milímetros aproximadamente. Pois bem, usando aqui o diâmetro equivalente para estimar o número de diâmetros de entrada, nós temos LHP do grampo dividido pelo DE, vejam que deu 61. Acima de 60, as correlações geralmente exigem L sobre D maior do que 60. Então está ok para utilizar, né, a hipótese de escoamento plenamente desenvolvido. Vamos calcular agora a área de escoamento. A área de escoamento, cuja equação é esta aqui, substituindo o DO, DS e NT, nós temos 0,0108 metros quadrados. O fluxo máximo, vazão máxima dividido pela área transversal de escoamento, é 161. E a velocidade aqui deu, vocês podem ver, estupidamente alta. Essa velocidade aqui está muito alta. Tá? Ela está muito alta. Mesmo para o gás, né? Porque vocês lembrem, no ânulo está o vapor de acetaldeído. A velocidade aqui está alta. Gases permitem velocidades mais altas, mas aqui está muito alta. Vocês vão ver o que vai causar isso aqui no final do projeto, no final do dimensionamento. Pois bem, vamos agora para a vazão volumétrica, só para a gente ter uma ideia aqui, de 1 metro cúbico por segundo. Tá? Vamos calcular o número de Reynolds. Com diâmetro equivalente, o fluxo máximo e a viscosidade, substituindo os valores, nós temos 8,83 vezes 10 a quinta. É um número de Reynolds alto, no regime turbulento. Então podemos usar a correlação aí, é um regime totalmente turbulento, podemos usar a correlação de Petkov-Popov. Aqui vem uma questão importante. Notem que foi dada uma diretiva inicial do projeto, que é o trocador mais compacto, o trocador mais eficiente, o trocador de maior densidade de área para realizar o serviço. Então aqui eu tirarei proveito da rugosidade do material para estimar um coeficiente de transferência de calor mais elevado. Eu não vou desprezar a rugosidade. Sendo assim, utilizarei, ao invés de usar Filonenko, né, utilizarei a correlação de Haaland para estimar o fator de atrito. Afinal de contas, a correlação de Haaland tem aqui o termo, né, de rugosidade relativa, e é essa rugosidade relativa que eu vou utilizar, né, para elevar o valor do fator de atrito, que causará uma elevação do H de convecção. Então, com o fator de atrito, usando Haaland, calculamos aqui o K1 da constante, né, de Petkov-Popov, calculando o K2 dá 13,6, substituindo em Petkov-Popov, né, isolando o HO, o Nusselt é HO DE sobre K, isolando o HO, fica assim, nesse formato aqui. Substituindo os valores, nós temos 524,1 watts por metro quadrado Kelvin. Certo? Então eu vou usar Haaland. Mas eu também calculei aqui o H de Petkov-Popov usando Filonenko, tubo liso, desprezando a rugosidade relativa, para vocês verem a diferença. Então o FF, o fator de atrito de Filonenko, né, o fator de atrito de Fanning calculado por Filonenko, é 0,00296. Calculando aqui os parâmetros de Petkov-Popov, K1, K2, nós temos 1,04, 13, substituindo, nós temos um HO de 330. Olha a diferença, 524 para 330. Essa diferença é significativa, porque se esse fluido for o controlante do processo, o valor do HO vai impactar diretamente o coeficiente global de transferência de calor. E aí eu terei um trocador com menor área de troca térmica, um trocador mais compacto. E também com menor margem, né? Lembre o seguinte, quando eu faço um projeto mais enxuto, mais compacto, ele também fica menos conservativo, no sentido dele ter menos gordura, menos área de troca térmica para variações operacionais ou até para incertezas no cálculo, no seu cálculo, né, no dimensionamento. Então vou usar o HO de 524 watts por metro quadrado Kelvin.
Vamos ver aqui a correção da viscosidade. Vejam que a viscosidade, lá no início, a gente observou que ela é em torno de 1. Ela, para o vapor ela é bem baixa, e para o isopropanol ela é um pouquinho acima de 1, é 1.1 alguma coisa. Tá? E aí, ok, já o nosso limite, né, para usar a simplificação de propriedades físicas constantes é 1 centipoase, está certo. Tudo bem. Rigorosamente, eu já seria obrigado a calcular o fator de correção, né, da viscosidade baseado na temperatura de parede. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês que mesmo sendo um pouquinho acima de 1, essa viscosidade do isopropanol, a diferença, a correção gerada pelo fator de correção da viscosidade é desprezível. Ela é bastante desprezível, vocês vão ver aqui. Mesmo assim eu vou fazer, né? Mesmo assim eu vou acabar usando propriedades físicas constantes, porém eu vou demonstrar aqui para vocês. Então vamos calcular TW, substituindo TW aqui por uma fórmula intermediária, que considera a curvatura, né, da parede cilíndrica do tubo, D e DO, e substituindo os Hs e as temperaturas T e TO, nós temos 326,8 Kelvin. A viscosidade na temperatura de parede para o isopropanol é 0,96 centipoase aproximadamente, e 0,0087 para o vapor de acetaldeído. Olhem aqui, ó, os fatores de correção da viscosidade para o tubo e para o ânulo aqui. Para o tubo, fazendo aqui a divisão das viscosidades elevado a 0,14 dá 1,02, veja, 1,02. Para o ânulo, fazendo aqui o cálculo, dá 1,00. Então um deu 1 zero, o outro deu 2 zeros ainda, depois da vírgula, tá vendo? A diferença é uma correção que é insignificante. Tá? É realmente desprezível diante de outras aproximações, de erros de incertezas de propriedades físicas, erros das próprias correlações de H. Então, não seria necessário de partida nem calcular esses φ aqui. Assumir propriedade física constante não geraria um erro significativo. Pois bem, vamos assumir propriedades físicas constantes, ou seja, não vou aplicar o φ, o φi e o φo, e os H serão 822 e 524. Calculando o coeficiente global de transferência de calor, eu vou aplicar aqui os RDs, RDI e RDO, de 1 vezes 10 a menos 4 para cada corrente. Usando aqui a equação de coeficiente global limpo, nós vamos ter, substituindo aqui os valores, vai dar um coeficiente global limpo de 275,75 watts por metro Kelvin. O coeficiente global de projeto vai ser obtido aplicando aqui, ó, os RDs, RDO e RDI, substituindo aqui os valores e fazendo a conta, dá 258,83. Já posso calcular a área de troca térmica do trocador e a área de polimento, né, a área limpa da equação de projeto, que é Q igual a UA vezes ΔTml, isolando a área. Nós temos, substituindo a carga térmica, coeficiente global limpo e a ΔTml, nós temos 13,4 metros quadrados. A área de projeto, substituindo aqui os valores, dá 14,29 metros quadrados, que deve dar maior, obviamente. O comprimento de tubo necessário será, eu vou precisar da área linear, né, que é quanto eu tenho de área de troca térmica por comprimento, por unidade de comprimento de tubo, por pé, ou digamos seria pé quadrado por pé, ou metro quadrado por metro. E essa área linear simplesmente é πDO/NT. Substituindo aqui os valores, nós temos o NT 9, né? Aí resulta numa área linear de 0,483, e o comprimento total de tubo necessário, né, de trocador necessário, será a área de projeto dividido pela área linear. Substituindo aqui, dividindo, nós temos um total de 29,564 metros de tubo. Podemos calcular o número de grampos. Lembre que o número de grampos é a área total dividido é o comprimento total necessário dividido pelo comprimento de um grampo. Então é 2 vezes o comprimento da perna. Lembre que quando a gente fala LHP é o comprimento do grampo, e o grampo tem 2 pernas, né? Então o comprimento total de tubo que eu tenho em um grampo, devido ao formato de U, é 2 LHP. Substituindo aqui os valores, nós temos pessoal, aqui 4,92. Agora veja o seguinte, não existe, né, condição de usar um número fracionado, né, um número decimal como esse. Então vamos arredondar, e nós sempre arredondamos para
Para mais ou para menos? Sempre para mais. Então 4,92 virará 5 grampos. Essa sobrazinha, né, o excesso, devido ao arredondamento, vira margem de segurança para o projeto. Ok? Então nosso banco terá 5 grampos. Essa é a nossa conclusão aqui. O coeficiente global final, devido ao arredondamento, né, não será mais o D. O trocador terá um coeficiente global final diferente do UD. E aí nós calculamos, né, a área final do trocador, que pode ser calculada dessa maneira aqui, por essa fórmula. 2 vezes a área linear, vezes LHP, vezes NP. Nós temos 5 grampos. Fazendo o cálculo aqui, a área final do trocador é 14,5 metros quadrados. Repare que eu precisava, para fazer o serviço, ó, cadê? Está aqui, ó, 14,29. E o trocador final acabará com 14,5. Ou seja, ele vai ter uma área maior do que a necessária, né, para realizar aquela transferência de calor, transferir aquela carga térmica. O RD final do equipamento pode ser calculado assim, o C menos o final, dividido por o C vezes o final. Substituindo os valores, nós temos esse RD aqui. Notem que foi pedido um RD de 1 vezes 10 a menos 4, e o trocador terá um RD de... Aliás, não, 2 vezes 10 a menos 4, né, porque é 1 vezes 10 a menos 4 para cada corrente. Então o trocador terá um RD maior, um pouquinho maior do que o solicitado. Esse RD maior indica que o trocador tem uma certa margem de projeto. E a margem eu vou calcular aqui agora, para vocês verificarem. Então, a sobre-área, que é a comparação relativa da área final com a área de projeto, é 1,47%. Tá? É uma sobre-área até pequena. O que é que mede esse 1,47%? Ele mede o arredondamento que a gente fez. Nós arredondamos de 4,9 para 5 grampos. Então, esse valor aqui ele resultou pequeno por causa disso. Imagine que o número de grampos que nós tivéssemos calculado fosse 4,3, sei lá, 4,3. Aí nosso arredondamento seria para 5 grampos da mesma maneira. Sendo que o arredondamento para 5 grampos, de 4,3 para 5, seria bem maior do que o que foi, que é de 4,9 para 5. Né? A diferença aí na aproximação seria bem maior. Então, nós teríamos uma sobre-área, comparando a área final do trocador com a área de projeto, que é a área necessária, o percentual seria maior. Aliás, aqui é o sobredimensionamento, tá? Sobredimensionamento. Aqui vamos chamar de sobre-área. A sobre-área compara a área final com a área limpa. Essa comparação não leva em conta os RDs, pense nisso, porque o RD ele só é incluído na área de projeto. Deu 8%. Ok? 8%. E a sobre-área de incrustação deu 6,53%. A sobre-área de incrustação é um parâmetro, né, que mede a comparação entre a área de projeto e a área de polimento. E essa diferença só ocorre devido à colocação dos RDs. Então, esse percentual aqui, pessoal, ele dá uma ideia do impacto dos RDs que nós usamos no projeto. Quer dizer, 6,53% da área do trocador foi colocada para compensar a sujeira, vamos dizer assim, para acomodar a incrustação. Ok? Essa margem aqui, né, o sobredimensionamento, eu considero baixo. Tá? Aqui seria uma sobre-área baixa. 10% seria, de 10 a 20% seria mais seguro, né, se tivesse aqui. Mas ficou bem apertado esse projeto. Tá? 1,47% é bem apertado, em termos de sobredimensionamento. Seria interessante colocar um fator de segurança para aumentar isso aqui. Ok? Pois bem, vamos avaliar agora a queda de pressão, né, que é o projeto hidráulico, para verificar, né, confirmar se o trocador não causará uma obstrução da linha. Afinal de contas, nós temos como queda de pressão permitida 90 kPa, certo? O fator de atrito já foi calculado o GI anteriormente, o Reynolds também já foi calculado anteriormente. Vou usar aqui a correlação de Haaland, deu esse fator de atrito aqui, substituindo os valores. O fator de atrito é esse. Apenas para mostrar para vocês o impacto da correção da viscosidade no fator de atrito, eu fiz o cálculo aqui, mas também vou desprezar devido a ser uma correção bem pequena, né? Não vai alterar muito. A correção, né, da viscosidade para o fator de atrito, ela é um pouquinho diferente da correção feita para o H, porque para o fator de atrito nós temos expressões diferentes no regime laminar e no regime turbulento. Então, se o regime é laminar, o fator de correção é esse aqui. Se o regime é turbulento, o fator de correção é esse aqui. No nosso caso, deu transição, né? Deu entre um e outro.
Mas de qualquer maneira, vejam, depois da vírgula, ó, tem um zero aqui ainda, e aqui tem dois noves. São valores próximos de 1. De qualquer forma, a diferença será a correção, né, aplicada pelo φ do fator de atrito será desprezível. Então vou considerar aqui o fator de atrito isotérmico, ok? 0,00937. Vamos usar o método, né, dos 2Ks para calcular a queda de pressão no tubo. A queda de pressão distribuída por essa equação modificada aqui de Darcy-Weisbach, baseada no fator de atrito de Fanning, que eu calculei usando Haaland. Então, substituindo os valores, nós temos 23.552 quilograma por metro segundo ao quadrado. Isso aqui é a unidade de pressão, tá? É Pascal, né? Isso aqui é Pascal. Ó. Portanto, nós temos 23,5 kPa, ou 3,4 PSI. A queda de pressão localizada, calculando aqui os Ks, nós temos, usando aqui o diâmetro, ou podemos usar o diâmetro ou em polegada, através dessa expressão, ou em milímetros, através dessa. O importante é usar a expressão certa com a unidade de medida de diâmetro correta, tá? Usando ou uma ou outra, veja que o resultado tem que dar o mesmo. Então, KI é 2,417. Usando o KI na equação de queda de pressão local, substituindo o número de grampos, que foi 5, nós temos 5.681 Pascal, ou 5,68 kPa, ou 0,82 PSI. Somando a queda de pressão distribuída e localizada, vai dar 29.000 Pascal, que corresponde a 29,233 kPa, ou 4,2399 PSI. A queda de pressão deu abaixo de 90 kPa, então está ok para o tubo. Vamos ver agora o ânulo. Até agora o projeto está aprovado, certo? Vamos ver se passa aí no critério para o ânulo. Então, no ânulo, nós temos o GO, que foi calculado, o Reynolds, que foi calculado, né, 88.000, totalmente turbulento. Calculando aqui o fator de atrito por Haaland, nós temos 0,0044624. E os fatores de correção também aqui, para laminar e turbulento, todos têm um zero depois da vírgula, são pequenos ainda. Vou desprezar. Vou usar o fator de Fanning, né, de 0,004624. Com esse fator de atrito, vamos calcular a queda de pressão distribuída, substituindo aqui na equação adaptada de Darcy-Weisbach. Lembrando que nós usamos esse diâmetro, no caso do casco, né, o ânulo, nós usamos aqui o diâmetro equivalente, né, como sendo o diâmetro hidráulico. Substituindo aqui os valores, nós temos um resultado de 90.638 Pascal. Então aqui já deu problema, tá vendo? 90,6 kPa, já não ficou legal. Tá? Só a queda de pressão distribuída já estourou. Vamos calcular a queda de pressão localizada agora. O tipo de ânulo é tubo reto, então nós temos que usar a equação de KO para tubo reto, e não para retorno tipo Bonnet, tá? Ou Bonnet, né, como quiserem chamar. O retorno é tubo reto, não é com tampa. Substituindo aqui o diâmetro equivalente, tanto em polegada ou em milímetro, dá o mesmo resultado, como vocês podem ver. A diferença é só na casa decimal aqui, mas esse arredondamento. É para dar o mesmo resultado. E o valor de KO, aplicado na equação de queda de pressão localizada, né, nós temos 1,7 vezes 10 a quinta kg por metro segundo ao quadrado, né, que é Pascal. Então vejam, nós temos uma queda de pressão localizada de 170 kPa. Ultrapassou de longe o valor permitido. Somando aqui a distribuída e a localizada, nós temos um resultado de 260,7 kPa. Para o limite de 90 kPa, deu mais do que o dobro. Isso indica, pessoal, que esse projeto, nessa primeira tentativa de projeto, não atende aos requisitos. Quer dizer, o projeto não é adequado. Ele deve ser descartado, e aí nós temos que fazer uma nova tentativa de projeto para atender o critério de perda de carga ou queda de pressão permitida. Então esse projeto está descartado, ok? Até o próximo vídeo, um abraço.